Hoje vamos iniciar nosso segundo vídeo da série Desmistificando. E o tema de hoje é: beber vinho é ou não é pecado? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é pecado ou a Bíblia não diz que é pecado? Nós sabemos que hoje tem uma mística por trás disso, né? Hoje, infelizmente, no nosso meio religioso existe muitas místicas e eu, na minha humildade, na minha insignificância, estou tentando, no nome de Jesus, pedindo muita orientação a Deus, lendo bastante a Bíblia, para tentar esclarecer isso para as pessoas, entende? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que, às vezes, não têm tempo de ler a Bíblia, não conseguem entender a Bíblia, tem dificuldade e é guiado por pessoas que, infelizmente, não quer ajudar ela, mas sim quer o dinheiro dela. E eu, amando a Cristo, tentando fazer a vontade dele, tento passar para as pessoas aquilo que eu estudo por meio das Escrituras. E, como eu falei, beber vinho é ou não pecado? Eu gostaria de começar falando, primeiramente, do vídeo que eu postei anteriormente. O primeiro vídeo da série Desmistificando, eu falei sobre o dom de línguas. O dom de línguas existe ou não? E eu falei naquele vídeo que eu acredito sim no dom de línguas, porque se a Bíblia fala, eu acredito. Eu creio na palavra, porque a palavra é Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E eu creio piamente em Jesus Cristo. Mas eu creio também nas Escrituras, a forma que ela nos ensina a usar esses dons. E as Escrituras é clara quando ela diz que quando alguém estiver falando em outras línguas ou línguas estranhas, tenha alguém que interprete, porque se não houver intérprete, é melhor que fique calado e fale com Deus. Eu creio que existe um dom de línguas, uma língua que não é humana, uma língua dos anjos, mas eu creio na Bíblia e a forma que a Bíblia nos ensina a usar esses dons. Então, se você tem um dom de língua e você não tem ninguém que interprete, ore a Deus pedindo intérprete. Mas se não aparecer nenhum intérprete para interpretar aquilo que você está falando, fique calado. Caso contrário, você está desobedecendo as Escrituras. Tá bom? E se você for negligente nisso e mesmo assim permanecer querendo fazer isso, você vai estar pecando. Então não peque para com Deus, tá bom? Se você tem um dom de línguas e não tiver ninguém que interprete, fale sozinho, fale a Deus, que é melhor você falar 2 palavras de entendimento do que falar 10.000 palavras em línguas que ninguém vai entender nada e não tem ninguém que interprete. Só para deixar claro que eu sei que teve algumas pessoas que não entenderam o que eu ainda falei naquele vídeo. Mas hoje aqui eu vou tentar falar de uma forma clara que você consiga entender. Beber vinho é ou não é pecado, tá? Espero que esse vídeo não fique longo, vou tentar encurtar o máximo que eu puder, mas como é um assunto delicado, é um assunto que envolve vícios, entende? Então eu vou precisar falar de uma forma que as pessoas que têm a tendência a se viciar nisso entendam, e as pessoas que não têm a tendência a se viciar nisso também entendam. Que todas as pessoas entendam, as pessoas que estudam bastante a Bíblia, né, pessoas que fazem ou não teologia, pessoas que não têm tempo da Bíblia, possam entender. Eu vou tentar falar de uma forma bem clara aqui. Beber vinho é pecado ou não é pecado? Eu quero iniciar lendo um texto bíblico que está lá em Mateus, capítulo 11, verso 18 e 19, que diz assim, ó: Pois veio João, que não comia e nem bebia, e dizem, tem demônio. Verso 19, veio o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigos de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, o povo ali de Israel olhava para Jesus, né? Alguns publicanos judeus falavam assim, olha, tá aí um bebedor de vinho e amigo de publicanos e pecadores. Mas Jesus diz que a sabedoria é justificada pelas suas obras. A sabedoria é justificada pelas suas atitudes, pelas suas obras. Então, nós vemos aqui que muitos naquela época diziam que Jesus era um bebedor de vinho, né? E Jesus, ele bebeu vinho ou não bebeu vinho? Jesus, lá no livro de João, ele faz um milagre e ele transforma água em vinho.
E é muito interessante lá naquela festa, né, que ele transforma água em vinho, que o mestre Sala, né, quando bebe o vinho, ele diz assim no capítulo 2 de João, no verso 10, e lhe disse, todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então, eles tinham uma cultura de servir o bom vinho primeiro, e depois que as pessoas estivessem alegres, tivessem já, né, vamos se dizer que embriagada, né, tivesse já embriagada, servir ali o vinho inferior. E o que seria o vinho inferior? Né? Seria talvez o vinho que não tivesse o mesmo cuidado que o primeiro. Né? Isso aí eu não tenho tanto conhecimento para aprofundar sobre isso, mas creio eu que o bom vinho ali era um vinho que era doce, era um vinho que era gostoso, e também creio que era um vinho que tinha um teor alcoólico. Creio que tinha ali um pouco de álcool, sim. Mas o vinho que Jesus transformou a água em vinho, eu creio que não tinha álcool, porque Jesus é santo e ele não iria fermentar ali aquele vinho. É o que eu creio, mas pode ser que Jesus fez ali um vinho com um teor alcoólico. Eu não tenho certeza, não tem como provar isso. Mas na Bíblia existe mais de 180 passagens relacionadas ao vinho. Na Bíblia existe mais de 180 passagens relacionadas ao vinho. A palavra vinho ou a palavra correlatadas, né, com a palavra vinho, que é vinha, videira, vinhedo e uva. E na sua maioria, o vinho aparece associado a coisas boas, a aspecto positivo. Então, na sua maioria, a palavra vinho, vinhedo, videira, uva, ela é relacionada a aspecto positivo. Por exemplo, o vinho na Bíblia, né, a palavra vinho, a palavra ali correlatadas, representa vida, abundância, saúde, prosperidade, né, aparecendo às vezes ao lado do pão e às vezes usado para representar o povo de Israel. Então a uva, a videira, a vinheta, né, é utilizado para muitas coisas na Bíblia, para representar o povo de Israel, para representar prosperidade, para representar vida, né, e saúde. Então a palavra vinho tem muito significado e é usada na Bíblia de várias formas diferentes. Mas às vezes, né, o vinho também aparece como sinônimo de embriaguez, né? E também o vinho aparece sendo proibido para aqueles que se vicia e se torna um beberrão. Então a Bíblia, a palavra vinho na Bíblia aparece como algo positivo, algo bom, mas também aparece como algo negativo, algo que Deus desaprova. Agora, como saber se é ou não para beber, é ou não pecado? Para mim é bem simples, sabe? Eu analisei basicamente a maioria dos textos bíblicos relacionados ao vinho. Eu li, examinei, aprofundei e eu cheguei em uma resposta para mim. É necessário que você estude, que você aprofunde e você encontre a sua resposta. Por mais que a resposta que eu chegue seja diferente da sua, siga a resposta que Jesus te deu. Porque a Bíblia diz assim, a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Porque bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Entende? Se você aprova, então faça. Agora, se você condena, não faça. Porque não está provendo de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, tenha muito cuidado. Eu vou citar alguns textos que o vinho é relacionado como algo positivo e vou relacionar também texto onde o vinho é relacionado a algo negativo para que você possa analisar na sua casa. Eu sei que muitas pessoas que gostam de estudar a Bíblia, né, vai assistir esse vídeo. Então, analise esses textos bíblicos, tá? E você que não tem o hábito de estudar a Bíblia, tira um tempinho, se você tem dúvida, se você quer saber mais sobre esse assunto, e lê esses textos bíblicos. Eu não vou ler todos esses textos bíblicos, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. E esse não é o propósito. O propósito aqui é desmistificar, trazer uma clareza e que vocês possam também aprofundar um pouco mais, tá bom? Textos bíblicos onde o vinho aparece como algo positivo.
Salmos capítulo 78, verso 47, Números capítulo 13, verso 20, Deuteronômio capítulo 6, verso 11, Números capítulo 13, verso 20, Gênesis capítulo 49, verso 11, Números capítulo 13, verso 20, Gênesis capítulo 49, verso 11, Jeremias capítulo 48, verso 32, Ezequiel capítulo 27, verso 18, Salmo capítulo 8, verso 8. Aqui são os textos bíblicos onde o vinho é relacionado a algo positivo, a algo bom. E os textos bíblicos onde o vinho aparece como algo negativo, proibido por Deus, né? Os beberrões aí. Provérbios, capítulo 20, verso 1. Provérbios, capítulo 23, verso 31. Oséias, capítulo 4, verso 11. Abacuque, capítulo 2, verso 15. Efésios, capítulo 5, verso 18. Provérbios, capítulo 23, verso 20. Isaías, capítulo 5, verso 11. Levítico, capítulo 10, verso 8. Analise todos esses textos bíblicos e chegue na sua conclusão. Eu vou mostrar alguns outros textos bíblicos que mais fica claro esse assunto e vou tentar transmitir para você. Mas antes eu queria, de uma forma simples aqui, mostrar para você como que ocorre a fermentação. Pois a uva é tirado, né, do seu cacho ali, é colocado em um lugar lá, e eles pisam essas uvas ali saem em suco de uva. E como que esse suco de uva se transforma em vinho? É bem simples de se entender. Veja só, a fermentação do suco de uva para o vinho, ela ocorre quando o micro-organismo, um micro-organismo chamado de leveduras, um micro-organismo chamado de leveduras. Essa leveduras é um fungo que fica na uva. Leveduras é um fungo que fica na uva. Esse fungo transforma o açúcar em algo. Simplificar para você. A uva, ela tem nela, ao redor dela, alguns fungos chamados leveduras. E esse fungo, quando a uva ela é amassada, esse fungo fica em contato com o suco de uva. E esse fungo, quando fica em contato com esse suco de uva, ele come o açúcar. E aí acontece a fermentação e o suco de uva é transformado no vinho alcoólico, entende? Então a fermentação do suco de uva para o vinho alcoólico acontece quando a uva é amassada e é guardada no recipiente. E aí esse fungo começa a comer o açúcar. Aí, ao longo do tempo, as pessoas se modernizaram e as pessoas, para deixar aquilo com muito álcool, que é que ela faz? Ela joga mais açúcar e tampa. E aí, esse fungus, né, que é chamado de leveduras, começa a comer o açúcar novamente. E aí fica muito alcoolizado, que é basicamente os vinhos que a gente bebe hoje. Então, o vinho que é fermentado lá no passado não tinha tanto teor alcoólico como hoje se tem. Entende? Então, repetindo para ficar claro, como que acontece a fermentação? As leveduras, os fungos que tem na uva, quando amassado, come o açúcar e acontece a fermentação. Mas não é a fermentação como hoje é os vinhos. Hoje os vinhos são muito fermentados, entende? Era uma fermentação mais leve, então não tinha tanto teor alcoólico como se tem hoje. Então, eu mostrei alguns textos bíblicos onde a Bíblia fala do vinho de maneira positiva e fala do vinho de maneira negativa. E sempre você vai ver esses textos bíblicos falando do vinho de forma negativa. Ela ali está condenando a forma que a pessoa bebe, se torna um beberrão. A Bíblia, ela quer de você um equilíbrio. E ela quer que você tenha a mente clara para poder entender e viver no mundo. Ela não quer que você viva embriagado, nunca. A Bíblia condena algo exagerado, porque amar Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu vou mostrar alguns textos bíblicos onde eu me baseio para te afirmar que beber vinho não é pecado, tá bom? Beber vinho não é pecado. Quem diz para você que é pecado, muito provavelmente, pode ser que essa pessoa já foi uma pessoa que foi dependente alcoólico, e para essa pessoa realmente é pecado. Por quê? Porque quando você se vicia em algo, você está pecando.
Porque nada tem que tomar o lugar de Deus na sua vida. E quando você se vicia nas drogas, quando você se vicia no sexo, quando você se vicia em dinheiro, você põe isso em primeiro lugar. E aí você está transgredindo o primeiro e maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Entende? Então, para essa pessoa que falar para você que tomar vinho é pecado, muito provavelmente essa pessoa é uma pessoa que era viciada em álcool. E era pecado realmente para essa pessoa. Mas tem pessoas que nunca foi viciado, que bebe e não é afetado por isso, e sabe se controlar, consegue ter um equilíbrio, consegue beber um copo de uva sem perder o seu controle, consegue ficar no equilíbrio, e para essa pessoa não vai se tornar um pecado. Então tem coisas na nossa vida que para você vai ser pecado e para mim não vai ser pecado, que para mim vai ser pecado e para você não vai ser pecado. Entende? Tem muitas coisas na Bíblia que para uns vai ser pecado e para outros não vai ser pecado, porque tem coisas que são muito condicional. O que não é condicional é a moralidade de Deus, é o caráter de Deus. Isso é fixo. Por exemplo, os 10 mandamentos, ele é o caráter de Deus. E o caráter de Deus, ele não muda. Então, pecado é transgredir um dos 10 mandamentos, que eu já cansei de falar aqui quais são os 10 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas. Não adorar a imagem de escultura, não falar o nome do Senhor em vão, guardar o dia de sábado, honrar teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dizer falso testemunho do teu próximo, nem cobiçar nada do teu próximo. Esses são os 10 mandamentos. Então, se você transgredir um desses 10 mandamentos, aí você está pecando. Mas beber vinho não é pecado, a não ser que você seja uma pessoa se você tem uma tendência a ser um beberrão, um alcoólatra. Se você tiver essa tendência, então para você, beber vinho vai se tornar um pecado. Por exemplo, o que para mim pode ser pecado, é pecado para mim, para você pode não ser. Eu, particularmente, sou uma pessoa que sou muito vaidosa. E tem coisas para mim que se eu fizer se torna um pecado, pois eu já tenho uma tendência a ser muito vaidoso e colocar e fazer com que isso tome o lugar de Deus. Então tem coisas para mim que vai se tornar um pecado. Por exemplo, eu não faço academia, eu não me cuido tão bem, porque eu já sou muito vaidoso. Entende? Por exemplo, se eu ficar indo na academia, se eu ficar malhando, se eu ficar forte, eu vou ficar querendo me olhar muito no espelho, eu vou gostar, eu vou sentir prazer nisso. E isso pode me afastar de Deus. Então eu evito esse tipo de coisa, porque isso pode se tornar um pecado para mim. Para você pode não ser. Agora, se você tem uma tendência a ser muito vaidoso também, cuidado, evite muitas coisas, tá bom? Mas aqui eu vou mostrar alguns textos bíblicos, provando para você, mostrando para você que o vinho não é um pecado, tá bom? A Bíblia não diz que o vinho é pecado, se torna um pecado se você tiver a tendência, como eu acabei de explicar. Se você abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 14, capítulo 9, Gênesis, capítulo 9, verso 20, diz assim: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo o vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Então aqui a Bíblia diz que Noé plantou a vinha e embriagou. Porque, como eu expliquei, quando amassa a uva, o fungo come ali o açúcar e o suco de uva é transformado em vinho alcoólico. E ele se embriagou aqui. Aqui em Gênesis, capítulo 14, verso 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque, ele trouxe pão e vinho. Entende? E ele ali, né, deu oferta ao Senhor. Isso só vem mostrando que o vinho em si não é pecado você beber, porque muitos beberam anteriormente e hoje muitas pessoas bebem e não é afetado por esse vinho. Por exemplo, se você abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 14, verso 26, diz assim: Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir tua alma. Come-o ali perante o Senhor. Então ele está bebendo vinho forte. A Bíblia fala assim, ó, bebida forte, que é bebida, que é o vinho fermentado. E come ali perante o Senhor. Como que isso é pecado? Como eu falei, se torna um pecado se você tiver uma tendência a embriaguez, tá? Salmo capítulo
104, versículo 15, diz assim: o vinho que alegra o coração do homem. Então, o vinho, ele alegra o coração do homem. Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, se você honrar o Senhor, você vai ter vinho, né? Naquele tempo eles plantavam e ia se fartar, porque isso era uma forma de prosperidade. O vinho era algo próspero naquele tempo. Se você abrir sua Bíblia também em Provérbios, capítulo 31, versos 6 e 7, diz assim: dê bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam de sua pobreza e de suas fadigas não se lembre mais. De suas fadigas não se lembre mais. Então, dê bebida forte aos que perecem e aos amargurados de espírito, né? Se você está ali amargurado, triste, cansado, beba um vinhozinho, alegre o coração, vá dormir, tá? Jesus vai estar te abençoando muito, tá bom? Agora, se você tiver uma tendência, como eu falei, tenha cuidado. Evite de beber, porque isso pode se tornar um pecado, você pode se tornar um beberrão, um alcoólatra, e isso pode tirar do céu. Fique muito atento a isso, por favor. Sabe, tudo que eu estou falando aqui pode ser que muitas pessoas tenham clareza e entendam melhor, mas pode ser também que muitas pessoas, através das minhas palavras, queira beber o vinho e aí comece a se embriagar, virar um beberrão, e esse pecado pode cair sobre mim. Então, por favor, não deturpe o que eu estou falando. Escute com atenção o que eu estou falando. Beber não é pecado, beber vinho não é pecado, mas pode se tornar um pecado para você. Então, por favor, cuide, tá? Eu não estou falando que é para você beber, eu estou falando que a Bíblia diz que não é pecado. E não é pecado, tá claro aqui. Agora, se para você é um pecado, então não beba. Para mim, eu bebo de vez em quando estou aqui, chego cansado do trabalho, bebo, relaxo, vou dormir, alegro meu coração e não acontece nada. Agora, se você tiver uma tendência, é melhor que não beba. Eclesiastes, capítulo 10, verso 19, diz assim: o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Então aqui fala que o vinho alegra a vida, entende? O vinho é algo que vai alegrar seu coração. Então, meu irmão, tem muitos textos bíblicos onde o vinho é relacionado a coisas boas, a saúde, a prosperidade, a abundância. O vinho, Deus se utiliza da palavra vinha para dizer, olha, o povo de Israel é uma vinha, é uma videira, entende? Então, o vinho é algo de Deus. Nada que entra na sua boca vai te contaminar. O que contamina é o que sai da sua mente. Porque daqui procede os maus desígnios, homicídios, prostituição, vaidade, blasfêmia. Daqui procede tudo. Então, nada que Deus fez aqui na terra para nós é ruim. Deus não vai fazer nada ruim para você, mas é claro, depois que o pecado entrou no mundo, teve algumas coisas que não é bom para nós, entende? E Deus, ele estabeleceu o que você pode, o que você não pode, o que você deve e o que você não deve comer. Se você examinar a Bíblia, você vai ver lá em Levítico, capítulo 11, o que nós devemos ou não comer, tá? Agora, o vinho em si, isso é muito pessoal, você vai decidir, eu devo ou não beber? Será que isso vai me fazer mal ou não? Se você está na dúvida, é melhor que não faça. Se você tem dúvida, não beba. Mas se você não vê problema, se para você é tranquilo e você consegue ter o equilíbrio, não tem problema, não é pecado. Pode beber que eu te garanto que não é pecado, tá bom? Agora, beba um copozinho ali, de leve, tá? Relaxe, alegre seu coração, tente não beber 2 copos e vá dormir, tá? Não faça que nem Noé, que bebeu, ficou bêbado, aí ficou nu, e aí isso é ruim, tá? Tente manter o equilíbrio em tudo. É igual a glutonaria. Comer não é pecado, mas comer demais se torna um pecado, porque é uma glutonaria. Isso vai ocupar um lugar onde não se deve. Você vai virar um glutão. Não vira um glutão nem um beberrão. Vira um servo do Senhor, que consegue fazer tudo com clareza, tá? Porque o culto que agrada a Deus é o vosso culto racional. Tem equilíbrio em tudo,
tá? Porque a sabedoria é justificada por as suas obras. Se você é sábio, se você é um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, as suas obras vão ser justificadas. Então você vai ser uma pessoa sábia através das suas obras e dos seus frutos, tá? Jesus abençoe. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas foi necessário para que as pessoas entendam. Beber vinho é ou não pecado? Beber vinho não é pecado, tá? Mas cuidado, Jesus te abençoe grandemente.